Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem por aí? Estamos aqui para mais um vídeo semanal, como sempre, esperando que vocês façam uma parceria aí com a gente, tá? De curtir e compartilhar. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, ok? Então, nosso assunto de hoje vai abordar o livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 ao 28. Então, gente, vamos ao vídeo? Mateus, Hebreus, capítulo 9, versículo 27 ao 28. Diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. então, gente, ó, assim como o homem está destinado a morrer uma vez só, isso é bíblico, né? Vindo depois disso o juízo. Tem outros lugares, né, na Bíblia falando sobre isso também. Então não adianta a gente achar que a gente vai morrer e vai voltar aqui, vai morrer e vai voltar aqui, porque é antibíblico, tá? Não somos nós que estamos falando, é a palavra de Deus. Então você vai ter que morrer uma vez. Depois disso, depois da primeira morte, vai vir o juízo. E é assim mesmo, foi com Jesus Cristo, que ele morreu uma vez para tirar os nossos pecados. Ele não voltou de novo aqui, morreu de novo, etc. Não, ele morreu uma vez para tirar os pecados de muitos. Não foi nem para tirar o pecado de todos, porque nem todos vão aceitar isso que a gente está pregando. Então, para tirar o pecado de muitos, e ele vai aparecer a segunda vez, mas não vai nascer mais aqui como homem, né? Ele vai vir não para tirar o pecado do mundo, porque aquele que já aceitou a ele, já saiu do pecado, aquele que aceitou a palavra dele. Mas ele vem trazer salvação, buscar, né? Os que aguardam por ele. Então, mas quem é que vai com Jesus, né? Quem que vai estar aguardando ele? Quem que vai com ele? Quem vai com ele são todas as pessoas que deixaram esse sistema mundano, deixaram de pecar, né? E começaram o trajeto na direção de Jesus, né? Fazendo o que ele fez, falando o que ele falou, agindo como ele agiu, né? Com bondade como ele foi, e também com justiça, como ele é justo. Essas pessoas, às vezes a pessoa pensa assim, qual que é a denominação que Jesus vem buscar? Jesus não vem buscar nenhuma denominação, porque quando, né, os primeiros cristãos, quando Jesus morreu e começou a igreja aqui na terra, os cristãos não tinham nenhuma denominação, eles eram simplesmente chamados de cristãos. Por quê? Porque eles seguiam a Cristo. Então, apareceram muitas denominações, né? Primeira de Roma, outras, né? Foram. E hoje nós temos muitas e muitas. Mas dentro de cada uma denominação que segue direito a Bíblia, existe aqueles, né, que estão esperando Jesus. E como que eu sei se eu estou esperando Jesus? Mas se eu estiver lendo a palavra dele, obedecendo, né? Porque quem não está fazendo isso, não está esperando ele vir buscar. Porque ele só vai vir buscar aqueles que estiverem prontos. Então a gente quer falar um pouco
da morte. Como que é essa morte? Depois que a gente morre, o que vai acontecer? Então, segundo uma definição que eu procurei aqui na pesquisa, segundo a Bíblia, a morte é a consequência do pecado. Exatamente, vem lá do Éden, né? Resultando na separação do corpo e do espírito, mas não é o fim da existência. Então, a morte em si não é o fim, mas o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que é o dono do nosso fôlego de vida. E vai ficar aguardando o juízo final. Então, aqui também, né, em Atos dos Apóstolos está falando de Paulo, tá? O apóstolo Paulo, que a gente falou no vídeo passado e ele está continuando a falar. Paulo estava dizendo bem assim, quando ele estava preso, prenderam ele, né? A gente falou no vídeo passado já. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens. Que homens que era esse? Os outros cristãos. De que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Que não pense que só os justos, só os que ele vai buscar, que vão ressuscitar. Os outros vão permanecer mortos. Aí acabou. Não, nada disso. Vão ressuscitar também, né? E para que eles vão ressuscitar? Aí Paulo ainda diz assim, ó: por isso eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, às vezes a consciência da gente, né, tá limpa diante de Deus, mas não está diante dos homens. Porque às vezes diante dos homens a gente está cometendo alguma falha, alguma coisa que a gente precisa melhorar. Mas Paulo, ele queria estar bem, estar melhor em tudo, né? Aí nós vamos ver aqui, né, o versículo aqui de Daniel, que a gente está voltando lá em Daniel, no Velho Testamento. Ai, mas como assim? É porque é como Apocalipse, né? Daniel teve uma revelação dos últimos dias na face da terra. Olha, lá em Daniel, Deus já estava revelando a ele, né, o que iria acontecer no final dos tempos. Daniel 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então, gente, todo mundo que morre aqui, um dia vai ressuscitar. Não tem esse negócio, morreu, acabou, né? Só vai ressuscitar quem for bom. Aí não seria justo, né? Porque você poderia ir contra Deus o tempo todo e depois só morria. Morte não é nada. Agora, o pior vem depois da morte, ou o melhor vem depois da morte, depende do que você fez em vida. Porque depois que morrer também, não adianta mais orações, não adianta mais acender luzes, velas, qualquer coisa que você fizer inócuo, não vai resolver nada. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz, né? Tem um versículo que diz que a morte sela a salvação da alma. A morte sela. Ou você vai com Deus, ou você vai sem Deus. E outra, falar sobre a morte, a gente tem que meditar também o seguinte: Jesus vai voltar, e a gente está falando que ele vai voltar aqui, como está escrito aqui, que ele não vai nascer e voltar, ele vai voltar de repente, como no abrir e piscar de olhos, ele vai voltar como um relâmpago. E daqui está até falando dos últimos dias, né? Que o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, anjo ou arcanjo Miguel, agora me esqueci.
Ele que é aquele que vem com muitos soldados, né? Ele que está com toda aquela miríades e miríades de anjos aqui nos protegendo, ele vai se levantar, e eu creio que ele já se levantou, porque nunca se viu tanta barbaridade, injustiças e crimes como vemos agora, né? Mas aí Jesus vem para quê? Para salvar aqueles que estão esperando por ele. Só que nesse período entre, né, a gente estar aqui nessa tribulação tremenda e Jesus vir, pode acontecer da gente morrer, né? Pode acontecer e vai acontecer que muitos não vão esperar Jesus voltar. Muitos vão antes de Jesus voltar. Jesus vai voltar só para eles, através da morte. Então, assim, quando alguém pensa na morte, às vezes tem pessoas jovens que pensam assim, não, mas, nossa, eu vou demorar, eu vou morrer com 80, hoje as pessoas estão vivendo até 90. Mas não existe idade, né? Não existe idade para a morte. Muitos morrem logo que nascem, né? E muitos vivem 8 anos, 10 anos, 15 anos e morrem. Outros vivem 20, outros 40, outros 50, mas morrem. Então, a única certeza que a gente tem é que se a gente não for ficar aqui até Jesus voltar, a gente vai morrer. E isso é ruim? Não. Para quem está esperando Jesus, não é ruim, né? Para quem está obedecendo a palavra de Deus, é um alívio, é um descanso. Esses dias eu até vi um vídeo, né, de um padre e ele falando uma coisa tão certa, sabe? Eu admirei, sabe? Falei, nossa, eles sabem a palavra, né? E alguns têm coragem de falar, outros não, né? E esse teve coragem de falar. Ele falou pros fiéis dele lá, falou, olha, para com esse negócio de todo mundo que morre tá no céu. Cantava aqui, tá cantando no céu. Tocava aqui, tá tocando no céu. Para com isso. Ele falando, padre. Para com isso. Viver uma vida desregrada aqui na terra, fora das regras de Deus. Aí porque morreu, tá no céu. E ele falou a verdade, gente. Nós temos que abrir os olhos. Abrir os olhos para isso. Nós não estamos prontos para morrer? Então vamos aprontar, porque nós podemos ir a qualquer momento. Né? Eu já passei por esse momento de achar que eu já ia, né? Que você lembra, né? Mas era Deus preparando para usar você na obra dele. Mas para mim eu achava que eu já ia. E eu simplesmente disse, não, eis-me aqui, Senhor. Tira tudo que ainda tiver em mim, às vezes que não te agrada, purifica minha alma e me leva. Por quê? Porque aquele que realmente ama a volta de Jesus, aquele que realmente ama o céu, que já sentiu a presença do Todo-Poderoso, ele não tem medo da morte. Pode ter medo de como que ele vai morrer, né? Da hora da morte, mas depois da morte, ele sabe quem está com ele. Mas, como eu tinha falado no início, né? A morte, ela é a separação da alma do corpo. O corpo vai para o pó, vai se desintegrar, a alma, o espírito volta para Deus, que é o Criador, é o que dá o dom da vida. É porque o espírito, Deus soprou o espírito, que soprou a vida, né? Então a vida é isso. É o espírito que Deus soprou em nós. A nossa alma é aquela que ela pode ter pecado, né? Porque a gente peca com a alma, porque o espírito é de Deus, não é nosso. A gente peca com a nossa alma. Aí se nós pecamos e não nos arrependemos, aí aquela alma ali, ela já vai estar na sala de espera para ir para um lado ou para o outro. Né? E quando Jesus voltar, for arrebatar e for ressuscitar as pessoas, né? Cada uma alma vai para o corpo que deixou. Por isso que não tem como você vir em vários corpos. Sua alma voltar aqui não sei quantas vezes. E a hora que Jesus voltar? E a hora que for ressuscitar? Esse espírito vai para qual corpo? Vai ter corpo demais para eles, não vai saber qual que ele vai entrar, né? Essa alma. Então, eu acho que assim, porque como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tem o Espírito, a alma e o corpo.
que é uma coisa muito intrínseca. Então a alma é uma coisa difícil de descrever, né? Mas é uma parte espiritual de todos os seres humanos. Comparando assim com uma casa, por exemplo, existe uma casa. Para fazer a casa, precisa fazer um projeto, uma planta baixa. E se aquela casa for demolida, ela vira pó. Mas ela continua existindo como projeto. Aquela planta está ali que representa aquela casa. Então a alma representa cada uma das pessoas É uma boa. que morreram. É uma E esse boa projeto está lá comparação, na mão de né? Deus, está lá escrito no livro da vida e será lembrado no dia do juízo final. Aqui fala, né, sobre o livro da vida. Onde que a gente leu aqui? Aqui, ó. É desse primeiro versículo aí de Daniel. Aqui em Daniel, né? Deus mostrando para Daniel que aquele que ele virá libertado aqui desse mundo, ele vai estar escrito o nome dele no livro da vida. E quando é que a gente consegue colocar o nosso nome no livro da vida? É quando nós renunciamos, né, à vida pecaminosa, renunciamos a tudo que é de orgia, de prazeres mundanos dessa terra e vivemos só na paz, só na presença de Deus, só esperando por Ele. Porque tem outro versículo que ele diz assim, né? Quando é que o Senhor vai vir, né? Os apóstolos perguntam. Quando você estiver esperando, Jesus vai voltar, né? É mais ou menos essa palavra que ele fala, né? Então, tem que estar fazendo assim, ele diz, assim como? Aguardando em obediência. A volta dele vai ser muito rápida. Não vai ser igual a pessoa, né? Às vezes vai morrer e dá tempo ainda de, sei lá, e falar com ele, olha, né? Arrependa dos seus pecados e tal. Às vezes dá tempo, né? Mas às vezes a pessoa nem arrepende, que ele não sabe que vai morrer, e aí morre sem arrepender. Mas a volta de Jesus não vai dar esse tempo. Se estiver preparado, o livro, está escrito o livro da vida, o nome dele, então ele vai. Então, como você comentou aí sobre as pessoas acharem que assim que morrem vão direto para o céu, não é bem assim que acontece, porque ninguém vai para o céu diretamente após a morte. A Bíblia informa que vai para o paraíso. É como se fosse um local, uma sala de espera, esperando o juízo final. Quem morre em Cristo. Quem morre fora de Cristo, né, sem ter aceitado Jesus, ele vai para o Hades. O Hades é também a sala de espera. É um lugar de tormento. E já ali ele já pressente o tormento que já ele sabe o que ele está esperando. Vai passar por ele. É. Então não existe ninguém no céu e não existe ninguém no inferno antes do juízo final, onde Deus vai separar as ovelhas, né? Uns para o lado esquerdo e outros para o lado direito. Os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita, né? Por isso que a gente tem que ficar sempre para o lado direito, né? Ser uma pessoa direita, gente, que eu quero dizer, né? Pessoa honesta, pessoa direita, né? Porque a esquerda vai ficar os bodes. Quem estiver do lado errado, quem não estiver praticado o bem, não tiver crido, né, que Jesus é Salvador, não tem outra alternativa. A escolha é individual e cada um toma as suas próprias decisões. Ninguém obriga, nem o próprio Jesus obriga a ninguém a segui-lo, e ele deixa que cada um faça a sua própria escolha. E aí tem gente que ainda fala assim, mas eu não vou querer ir, eu não quero saber desse Deus que manda a gente pro inferno. Deus não é amor? Como é que ele vai jogar a gente no inferno? Eu não quero esse Deus. Já ouvi alguém falar isso pra mim. Aí, o que você responde pra essa pessoa? Você, não, com certeza, né? Jesus não vai jogar ninguém no inferno. Quem vai pro inferno é a própria pessoa. Porque os anjos estão aqui guardando quem é de Deus. E o capeta está de lá puxando para ele quem faz as coisas erradas. E a pessoa vai porque quer, né? Inclusive, aqui tem aviso direto, né? Tem pregações do evangelho, tem Bíblia para ler, tem tudo. A pessoa insiste em fazer errado.
Aí é Deus que está mandando ele para lá? Quem está mandando, quem está indo é ele mesmo, com seus próprios pés. Então, gente, não vamos caminhar com nossos próprios pés para ir para o inferno, para ir para a eternidade sem Deus. Aí é para sempre, eternamente sem Deus. Então, aqui a vida, você pode viver até 100 anos, mas que vida que é essa? Em comparação da eternidade com Deus. Pense nisso. Termina por aqui. Vamos terminar, né? Então nós vamos encerrando, para que o vídeo não fique muito longo e sem antes pedirmos que vocês compartilhem, se inscrevam no canal e comentem também sobre os assuntos que aqui são abordados, se estão de acordo com estão concordando ou discordando com o que a gente está falando aqui, baseado na palavra de Deus. Gente, também assim, ó, tem gente que às vezes fala assim, não, eu tenho doutorado em teologia, eu tenho mestrado em teologia. Isso é muito simples, eu não vou ficar escutando não, porque eu já tenho teologia. Se você já tem todo esse preparo, mais um motivo para você mandar isso aqui para quem não tem. Se você acha que você não precisa, que já está pronto, pega esse vídeo aqui, lembra de pelo menos uma pessoa. Se cada um de vocês lembrar de uma pessoa, para enviar esse vídeo para essa pessoa, para o grupo, eu tenho certeza que mesmo não tenha sido proveitoso para você dizer, eu já sabia disso, tudo bem, mas você precisa ouvir para você enviar para alguém, tá? Então, mesmo que você não queira para você, envie para alguém que você possa estar fazendo bem para essa pessoa, para sair desse mundo de pecado e se voltar para Deus de forma certa, coerente, fazendo a vontade de Deus através da Bíblia, da palavra dele, ok? Fiquem com Deus. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.